E ano passado o Arrasta teve um erro. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. A gente, na palestra dessa próxima palestrante, nós perdemos a gravação. Então, todo o material, os palestrantes estão aqui para ter material, para depois venderem suas palestras, para depois divulgarem seus eventos. Imagina isso, a frustração dessa palestrante que perdeu o material através da gravação que a gente fez ano passado. A gente cometeu um erro, né? Teve um erro ali da parte de produção. E aí, ela tinha tudo para reclamar, ela tinha tudo para brigar com a Arrasta, ela podia nos processar, inclusive, ela podia fazer várias coisas. Mas não, sabe o que ela fez? Ela falou, Diego, não tem problema nenhum, eu estou com vocês, eu estou com o movimento de vocês. Inclusive, ela garantiu participação esse ano de novo, mostrando aí que, pela idade dela, ela tem uma maturidade gigante. A Malu Lira, ela é amazonense, tem 13 anos e 13 livros publicados. Quem aqui já publicou mais de 13 livros, só para eu saber? Ah, tá. Então tá, só que tem uma coisa, não é só 13 livros publicados, são 13 livros best-seller. Ela tem 13, ela com 13 anos emplacou 13 best-seller. Eu lembro, vou fazer um parênteses nessa apresentação, quando eu conheci ela, né? E ali a gente estava no networking aqui em Alphaville, e ali ela me deu o primeiro livro dela, que era um livro de finanças, ensinando finanças para criança. Eu apliquei coisas desse livro, então não é só criança, não. Tem muitos insights preciosos e, com certeza, todo o material e o conteúdo dela vai ajudar vocês, assim como me ajudou. E ela tem educação financeira, lançados, educadora, palestrante e CEO da empresa Malu Educação Financeira e criadora do método Criança e Jovem Valor. Senhoras e senhores, Malu Lira! Olá, galera. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espera aí, Diogo. Vim entregar aqui. No primeiro evento, você ganhou meu primeiro livro. E esse é um dos mais 12 livros que foram lançados este ano. O primeiro foi Finanças para Crianças, a Lei da Mesada. E esse Investimentos para Jovens, a Lei da Poupança. Eu espero que você possa gostar, que você possa ter uma leitura enriquecedora. E depois eu vou assinar lá, fazer uma dedicatória para você. Eu quero dedicatória, com certeza. Obrigado, viu, querida? Obrigado. O palco é seu. Antes de começar, eu quero falar apenas uma palavra. Proponere. Tem origem do latim e significa colocar à frente. Proponere é que deu origem à palavra propósito. E eu não poderia achar uma definição melhor para ela do que esta. O propósito é o que está na frente de nós. É o que nos mostra o caminho correto a se seguir. Para que caminho nós devemos escolher? Que está acima das nossas preocupações, dos nossos medos. Que é algo que Deus colocou na nossa frente, porque Ele sabe que nós temos a capacidade de seguir. É isso que nos guia e que nos leva a todos os lugares que nós vamos passar nessa vida. Todos vocês vieram de lugares diferentes, viveram coisas diferentes, mas vocês foram reunidos aqui por uma razão, pelo propósito que Deus tem para a vida de vocês. E porque Ele sabe que esse evento vai ajudar vocês a alcançá-lo e para agregar no propósito que esse evento carrega. Eu descobri meu propósito quando eu tinha 8 anos. Eu morava no interior do Amazonas e tinha me mudado para Manaus, a capital do estado. E eu comecei a ver uma situação que eu não era acostumada. Eu comecei a ver as crianças pedindo dinheiro na rua, que assim que o semáforo fechava, elas vinham até os carros. Eu não via isso de onde eu morava, afinal, lá não tinha nem semáforo. E quando eu percebi, eu ficava muito angustiada, porque eu era uma criança. E eu sabia que quando eu voltasse para casa, eu ia ter comida, eu ia ter um teto, e eu ia ter uma família que me amava. Muitas vezes aquelas crianças não sabiam nem se iam ter aonde dormir naquele dia. E isso sempre mexeu muito comigo. Então, quando fechava o sinal, eu ficava procurando dinheiro no carro, desesperada, e dava dinheiro para a primeira criança que batesse na janela do carro. E teve um dia que marcou muito a minha visão de mundo e a minha história. Que eu peguei uma nota de R$50 e dei para um desses jovens. E depois, os meus pais eles conversaram comigo. Que sim, é importante que a gente doe, mas que nós não podemos pensar que isso é o suficiente.
Nós não podemos ser egocêntricos e pensar que tudo que nós podemos fazer é deixar uns trocados nas mãos dessas crianças e assim que o sinal ficar verde, esquecer dessa situação. Não podemos pensar que apenas isso é o bastante para mudar essa realidade e que apenas isso é que podemos fazer. Porque essas crianças, essas famílias, elas precisam de educação financeira, para que elas possam agarrar oportunidades e mudar de vida, para que elas possam seguir os seus sonhos e objetivos. O Arrasta, ele faz isso, por exemplo, ajudando crianças do Brasil, crianças da África, não apenas com o dinheiro, mas também trazendo essa educação, essas oportunidades de trabalhos honestos para mudar a realidade dessas pessoas. É isso que precisamos. Iniciativas que levem as pessoas a se tornarem protagonistas das suas próprias histórias. Para que elas possam ver o dinheiro não como uma fonte de problemas, não apenas como a razão dos seus pais estarem sempre brigando ou aquilo que está sempre faltando dentro de casa, mas o dinheiro como uma ponte entre elas e os seus objetivos, entre elas e o que elas desejam alcançar. Porque o dinheiro, ele não é o vilão da história de ninguém. E ele também não pode ser o protagonista da história de ninguém. O dinheiro, ele é o ajudante. Ele é o ajudante do protagonista, para que o protagonista possa achar o seu final feliz e rico para sempre, para que possa alcançar o seu propósito que Deus tem para a trajetória dele. E quando eu entendi isso, que era necessário entender como controlar o dinheiro e não ser controlado por ele, que era necessário, primeiro, a gente crescer, a gente evoluir para ajudar as outras pessoas, que eu comecei a falar sobre finanças. Eu comecei a pesquisar, a ler livros sobre isso, cada vez mais. E quanto mais eu aprendia sobre esse universo financeiro, mais eu sentia falta desse assunto dentro da escola. Mas eu queria que isso fosse debatido entre mim e os meus colegas dentro de sala de aula. Mas foi nessa época que eu entendi que nem os alunos, que nem os pais, e muito menos os professores daquela época achavam que a educação financeira era importante. Antes de continuar, eu vou fazer um pequeno jogo com vocês. Quero que vocês levantem a mão daquilo que vocês aprenderam na escola e que aplicam hoje em dia. Vamos lá. A cantiga de Ciranda Cirandinha aprenderam no primário. Quem ainda lembra? Olha, estão indo bem. Ok, lê. Olha, muito bem. Contar. A fórmula de Bhaskara. Olha, temos pouco. A função da mitocôndria a nível celular. Mas agora, uma coisa que vocês não aprenderam na escola. Dinheiro. Quem usa? Quem usa dinheiro aqui? Todas essas coisas são importantes. É importante que a gente possa aprender essas coisas ao decorrer da vida. Mas algumas dessas informações, elas são específicas de outras profissões. Nem todo mundo vai precisar saber a fórmula de Bhaskara. Vai ter profissões, é claro, que você vai precisar entender. Nem todo mundo vai precisar saber a função de cada um dos membros de uma célula. Mas o dinheiro é uma coisa que, independente da profissão, você vai precisar entender. Você vai precisar saber. Então, por que a gente não aprende isso dentro da escola? Por que não aprendemos a usar o dinheiro desde cedo? A nos preparar desde agora para, no futuro, não ter que se preocupar com isso? Eu percebi naquela época, na Maluzia de 8 anos, que ainda teríamos uma grande trajetória até chegar no ponto em que estamos, onde já é um conteúdo da BNCC, onde já tem escolas fantásticas colocando isso em prática. Mas eu sabia que eu não podia ficar parada esperando essa evolução, que eu tinha que, desde agora, começar a colocar em prática os meus conhecimentos para ajudar outras pessoas. Eu entendi que aquele era o meu propósito, de trazer essa educação e educação financeira para causar uma transformação nas pessoas. Porque se a gente quiser plantar um Brasil mais próspero, nós temos que começar pelas sementes, que são as nossas crianças e que são os nossos jovens. Este era o meu propósito.
Então, foi aí onde eu comecei a falar de finanças para crianças de uma outra criança. Com 10 anos, eu conheci uma editora onde eu publiquei o meu primeiro livro, Finanças para Crianças, Além da Mesada. Publiquei ele aos meus 11 anos e teve 50 mil exemplares vendidos. E, esse ano, agora, vamos olhar um pouco da trajetória até aqui. Depois de criando muitos conteúdos sobre finanças nas redes sociais, também criei um meu projeto de ensino com uma equipe pedagógica para que finanças pudesse finalmente estar dentro da sala de aula. E esse projeto de Malu Finanças na Escola já está presente em 12 municípios do Amazonas, inclusive na capital de Manaus, em uma escola privada. Tenho a minha própria editora para publicar os meus livros e, futuramente, os livros de muitas mentes brilhantes. Inclusive com a minha sócia ali, Cristiane Boneto. Maravilhosa, uma salva de palmas. E por meio da editora Fada Madrinha, vão ser publicadas novas edições dos livros A Saga da Laurinha e Os Contos Bilionários, que trazem esse mundo dos contos de fadas para esse universo do dinheiro, para que as pessoas possam, enfim, alcançar o seu final feliz e rico para sempre. E, dessa forma, vamos continuando. E uma coisa muito interessante sobre o propósito é que ele muda. Eu digo que o propósito, ele é essa bússola. Ele sempre vai permanecer igual, mas ele pode mudar a forma que você vai caminhar. Porque você tem o destino, você tem isso muito claro. Mas é o propósito que ele vai mostrar os diferentes meios em que você vai começar. Quando eu tinha 8 anos, na minha cabeça, tudo que eu podia fazer era bater boca com os professores para isso estar dentro de sala de aula. Depois eu entendi que eu poderia criar conteúdos e chegar para várias pessoas sobre isso. Depois, eu percebi que era importante escrever livros sobre isso. Porque os livros, eles não precisam de internet. Um livro não precisa de tomada para chegar nas pessoas. E principalmente de onde eu era, o Amazonas, onde muitas vezes as crianças não têm acesso a essa internet, e que eu era uma dessas crianças que não acessava dessa forma, eu percebi que eram necessários livros para eles chegarem nas mãos das crianças e pudessem futuramente estar dentro das escolas. Porque o livro, ele só precisa de uma criança, de sua imaginação e do incentivo certo para fazer a diferença. Depois eu criei meu projeto de ensino. Imagina, a menina que não era ouvida nem na sala de aula já está presente em redes públicas de ensino. Não parece doideira? Mas quando a gente se propõe a cumprir o propósito que Deus tem para nós, Ele faz força sobre a nossa fraqueza, coragem sobre o nosso medo. E até hoje, quando me perguntam o que eu quero ser quando crescer, eu digo que eu não sei. Porque eu sei que o meu propósito, ele vai mudando. Ele vai permanecer igual, mas ele vai me mostrar os diferentes caminhos que eu vou seguir para que eu consiga causar essa transformação na vida das pessoas. Mas ao decorrer de toda essa minha trajetória, eu sempre mantive 5 coisas iguais em mim. Os 5 pilares para ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade empreendedora e uma mentalidade que nos permita alcançar os nossos objetivos. Pode me trazer uma água? Desculpa, gente, porque eu estou meio gripada. O primeiro pilar é encontre as suas habilidades. Todos nós temos aptidões naturais dentro de nós e coisas que nós temos naturalmente facilidade de fazer. É necessário que a gente encontre essas habilidades e treine. Hoje vocês me veem aqui. Mas o que vocês não veem, talvez, é a Malu de 8 anos, de quando começou a gravar esses vídeos. Na época, eu não sabia nem falar o R direito. Mas estava lá, falando sobre como poderia economizar e ajudar no orçamento dentro de casa, sendo criança. Porque eu sabia que, para alcançar o meu propósito, eu teria que aplicar as minhas habilidades e começar desde agora. E foi por causa desse treino que eu pude estar aqui no dia de hoje, compartilhando a minha história e, mais importante, os meus conhecimentos com vocês. E para a gente encontrar as nossas habilidades, nós temos que nos permitir falhar, para testar em diversas coisas diferentes, para nos abrir para novas experiências e para, no fim, descobrir no que a gente é bom. E o segundo pilar é achar oportunidades. Oportunidades tem 2 tipos. Oportunidades podem ser problemas que você tem a solução, que você pode resolver. Por exemplo, os copinhos de plástico, eles surgiram através disso.
Porque antigamente não existiam esses copinhos, a maioria das pessoas usavam o mesmo copo, o que gerava uma proliferação de doenças. E vendo esse problema, criaram um copinho de uso individual, descartável, e que resolveu. E hoje nós já temos a solução do outro problema de geração de lixo, que já são os copos, que eles são feitos de material reciclável, que pode ser descartado sem prejudicar a natureza. O ser humano vai evoluindo e ele vai procurando soluções para tudo na vida. Inclusive soluções para antigas soluções deles, como é o caso dos copinhos recicláveis. E assim, a gente tem que observar o nosso entorno. Quais são os problemas das pessoas ao nosso redor. E como a gente, com as nossas habilidades, pode ajudar e pode agregar valor. E tem o outro tipo de oportunidades, que são aquelas um pouco mais raras, que a vida traz sobre você. Às vezes, a gente recusa um convite para palestrar num evento, para liderar um novo time, porque a gente tem medo. A gente tem medo de falhar, de decepcionar as pessoas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu cheguei até aqui porque eu nunca tive vergonha na cara. Mamãe sabe. Pergunte para minha mãe que ela vai contar várias histórias onde eu ficava falando o que eu pensava em público, que eu ia lá, deixava. Quando eu era pequena, eu comecei a tocar violão no mercado, com o chapéu no chão, querendo que as pessoas colocassem dinheiro. Depois, eu estava em um evento, tinha acabado de voltar de uma palestra de Tabatinga, e daí alguém perguntou quem tinha vindo de mais longe para o evento. Daí eu fui lá, pulei, gritei, falei que eu tinha vindo da fronteira do Brasil, entre o Peru, a Colômbia e o Brasil, que é onde fica a cidade de Tabatinga, e fui convidada, falei sobre os meus livros, foi sensacional. E eu não teria conseguido isso se a gente não tivesse coragem de abraçar essas oportunidades que a vida traz para a gente. Porque vergonha não paga conta e nem nos leva a lugar nenhum. E o terceiro pilar é tomar cuidado com o que a gente anda. Nós sabemos que o ser humano ele se molda no lugar que ele está. Nós somos seres influenciáveis por natureza. Antigamente, isso ajudava na nossa sobrevivência. Hoje, muitas vezes, pode nos ajudar a crescer quando nos adaptamos a pessoas de sucesso, pessoas que têm uma mentalidade além, ou pode nos ajudar a ficar estagnados no mesmo lugar, no mesmo local. Quando a gente apenas fica absorvendo coisas ruins das pessoas e quando a gente se coloca em situações que nos levam a conhecer pessoas que nem sempre querem ter mais, que querem ficar na mediocridade, o nosso cérebro vai se adaptar a isso. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de estar do lado de pessoas que querem crescer, de pessoas de sucesso, que todos aqui são pessoas de sucesso, pessoas que estão batalhando pelos seus objetivos e com um propósito maravilhoso. Que vocês se aproximem dessas pessoas para que vocês possam ficar parecidas com elas e para que vocês possam aprender. Porque, com vocês querendo ou não, e com isso sendo bom ou não para vocês, vocês vão ficar parecidos com as pessoas com quem vocês convivem. O quarto pilar é o de crenças. Nosso cérebro, naturalmente, acredita nas coisas que ouve e que vivencia. E existem vários tipos de crenças. Crenças mais normais, de sorte e azar. Se você vê um gato preto na rua, vai dar azar. Se você tiver um trevo de quatro folhas, vai dar sorte. E tem pessoas que acreditam, se usarem a camisa do time no dia de jogo, vai dar sorte. Nunca vi isso dando certo com o Vasco, mas aquela camisa do Santos, gente, dá sorte. Quem é santista... Aquela da sorte. E existem as crenças sobre o dinheiro. As crenças que moldam o nosso cérebro de que ele é mau, de que ele deixa as pessoas gananciosas, egoístas, e que ele não é algo que a gente deva ter. Todas essas crenças, elas nos paralisam. Porque quem vai querer ter algo que vai deixar você ruim? Então, querendo ou não, você vai se sabotando. Quando você estiver próximo daquela promoção, quando você tiver dinheiro na mão, você vai se sabotar. Você vai ficando procrastinando, você vai deixar de entregar os trabalhos e, no fim, você vai ser descartado como opção para um aumento de salário, às vezes. E quando você tiver o dinheiro, você vai achar qualquer coisa para comprar só para se livrar daquele dinheiro. E depois você vai pensar, por que eu comprei isso?
Tudo isso são crenças. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada ou a nossa maior inimiga. Nós precisamos primeiro lidar com nós mesmos e depois nós podemos lidar com tudo no mundo. E o último pilar, que para mim é o mais importante, que é o pilar de disciplina. Não adianta nada vocês colocarem tudo que eu falei aqui, tudo que vocês aprenderem nesse evento em prática, se vocês não tiverem isso. Disciplina. A disciplina que faz você acordar de manhã cedo para ir treinar. A disciplina que faz com que você termine seus deveres de casa cedo. A disciplina que faz você trabalhar, que faz você ir estudar sem ninguém estar te pedindo. Porque sem a disciplina, você vai ficar parado. Não adianta fazer 1000 coisas em uma única vez se você não vai repetir para cada vez ficar melhor, para cada vez você melhorar. A disciplina é que faz a gente virar o protagonista da nossa própria história. Que faz a gente pegar a espada e ir matar o dragão. Porque sem isso, nós somos os coadjuvantes. O coadjuvante é ele que fica parado, esperando que outra pessoa o salve. Ele fica lá, reclamando de tudo. E ele não faz nada para mudar a realidade. E, no fim, ele coloca suas escolhas para outras pessoas. Não, eu não fui... Eu acordei tarde hoje porque outros colegas do trabalho quiseram dar uma festinha e eu tive que ir. Não, eu não estudei, eu não fiquei assistindo série porque eu mereço. Quantas vezes a gente inventa desculpas para as nossas ações, coloca a culpa das nossas ações na vida de outras pessoas, diz que é culpa de fulano, de ciclano. Quando a gente faz isso, estamos entregando a caneta para escrever a nossa história, colocando as nossas escolhas nas mãos de outras pessoas. E o secundário, ele não consegue ser um final feliz. Ele é apenas vítima das ações das outras pessoas. E apenas quando a gente deixa de ser vítima e vira o herói da nossa própria história, pega a espada e mata o dragão, é que nós podemos alcançar o propósito que Deus tem para nós. E é isso que eu peço. Sejam os heróis da sua história, por vocês e pelas pessoas que estão ao redor de vocês, pelas suas famílias que são inspiradas por vocês e por todas as pessoas que Deus planeja colocar na sua vida para você ajudar e pelas pessoas que o seu propósito vai impactar. Muito obrigada pela oportunidade. Valeu, Maluzinha! Obrigado, viu, querida? E além de ter esse tamanho todo... Vamos tirar uma foto aqui, Malu. Opa! Além de ter esse tamanho todo, essa maturidade toda, ela chega todo ano e fala, Diego, esse ano eu vou fazer minha doação. E ela faz antes de entrar no palco, ela não faz depois, não. E aí eu queria que você falasse um pouquinho por que você faz isso, se você quiser revelar o valor que você doou e o movimento que você está fazendo. Esse ano eu vou doar R$10.000 e eu incentivo vocês a fazerem o mesmo. Porque quando a gente tem esse poder de doar, de ajudar, nós temos que aceitá-lo. São oportunidades que Deus dá para a nossa vida, para que possamos impactar a vida das outras pessoas. O evento da Arrasta para Cima é um evento sério, um evento que ele não traz apenas o dinheiro, não apenas distribui comida, que é algo muito importante, mas também, além disso, traz educação e traz oportunidades para que essas pessoas elas possam crescer, para que elas possam alcançar os seus próprios sonhos. Então, eu incentivo vocês a fazerem esse gesto de amor e esse gesto de humanidade. Muito obrigada. Uau, uma salva de palmas. Então, entra com o cheque de 10 mil aqui. Entra com o cheque, que a gente vai bater uma foto super especial aqui depois dessa doação de R$10.000. Cola nela para mim, Marcão. Receba o adesivo de Master. Só tenho a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui, por essa chance de conseguir compartilhar os meus conhecimentos e a minha história com vocês. E agradecer a todos vocês que estiveram aqui abertos a ouvir. Vocês prestaram super atenção, gente. Parabéns.
Devem ter aprendido com os silêncios da escola que os professores davam. Muito obrigada e tchau. Valeu, Maluzinha. Obrigado, querida. Leva seu cheque.